Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Falada. Já estou de volta para falar sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro até o momento, na primeira quinzena de janeiro. Eu já tinha feito um vídeo falando o que eu estava lendo no mês de janeiro, ainda continuo lendo aqueles livros, só um que eu concluí eu vou mostrar para vocês, vou deixar linkado aqui para quem quiser assistir. Mas eu estou fazendo esse vídeo para as leituras do mês não ficar gigantesco o vídeo, né? Não ficar aquele vídeo cansativo e grande. Eu espero ler mais coisas, vamos ver se eu vou conseguir. Mas o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, eu coloquei naquele vídeo e já concluí, que é Caninos Brancos, do Jack London, que vai tratar sobre a vida selvagem dos lobos. Eu achei esse livro formidável, diferente de tudo que eu já li. Eu adorei o poder de observação do escritor, o livro foi escrito no século passado, no começo, acho que 1905, salvo engano, bem no comecinho mesmo. E como ele trata com riqueza de detalhes a vida animal, aquela luta pela sobrevivência, aquele inverno rigoroso do Alasca, porque a história se passa lá no Alasca, e como os animais lutam para sobreviver atrás da caça, como é difícil, enfim, formidável, um belíssimo trabalho, uma obra para ficar assim marcada na vida, né? Eu assim me apaixonei. Vai tratar sobre os lobos, né? Como eu disse, como eles lidam com as outras espécies e com as espécies deles mesmas de lobos, né? Com a relação deles com os seres humanos, que pode ser de amor e de ódio, porque o ser humano é cruel. Então, assim, tem passagens de maus tratos de animais, então quem tem problemas com isso pode se sentir incomodado, como eu fiquei incomodada em algumas passagens, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece. Mas assim, fora isso, assim, que pode incomodar, é um livro assim apaixonante. Quem gosta de animais com certeza vai apaixonar pela história do Caninos Brancos, que é um lobinho, e ele luta o tempo todo pela sobrevivência, e a gente torce por ele para conseguir superar os momentos difíceis. E ele é um lobinho assim, cruel também, bem bravo, porque ele é selvagem, né, gente? Não tem como ele ser aquele animal dócil, bonzinho. Ele é selvagem, bruto mesmo. Mas a gente torce o tempo todo por ele. É uma gracinha, gente. Apaixonante. 5 estrelas. Recomendo muito. Um outro livro que eu li foi 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness, que vai contar a história do Connell. O Connell está passando por problemas, a mãe dele está com uma doença grave, muito séria, e ele sofre com isso calado, ele tem problemas na escola com bullying, ele tem alguns medos, mas ele não pode nem compartilhar com a mãe dele porque a mãe dele está muito doente. Até que o pé de teixo aparece para ele. O pé de teixo é uma árvore que fica plantada no cemitério, perto de uma igreja. Depois eu fui pesquisar, gente, o pé de teixo é muito comum, ou era muito comum, né, na Inglaterra, perto de cemitérios, de igrejas. Hoje eu já não sei se é tão comum, mas era nos séculos passados. Então lá tinha um pé de teixo que a mãe dele sempre falava: olha, você já viu aquele pé de teixo ali? E ficava mostrando para ele o tempo todo. E o pé de teixo aparece para ele na forma de um monstro, né, uma árvore monstruosa, e cobra algumas verdades do Connell. Eu não posso falar mais nada além disso, porque pode considerar spoiler, porque é um livro bem curtinho mesmo, é fininho. Só que eu gostei muito, é uma fantasia, pra quem não gosta de fantasia, assim, me superou. É muito sensível como trata os medos das pessoas. O garoto está em crescimento e tem alguns problemas, então trata desse momento da vida, a fase da infância, indo para a adolescência e tendo que tratar com problemas difíceis. Então eu gostei muito da sensibilidade, e o que ficou mais assim interessante para mim, que foi interessante para mim, né, que esse livro foi escrito começou a ser escrito pela Siobhan Dole, uma escritora de livros, Siobhan Dode, uma escritora de livros infantis, mas ela faleceu no meio do caminho aí, e o Patrick Ness deu continuidade à história, e foi assim incrível. O livro está no cinema, ainda não tive a oportunidade de assistir, quero muito ver, e está no sorteio também, que vai acontecer dia 18, então se você ainda não se inscreveu lá, vou deixar linkado aqui para você participar, se você quiser, que está concorrendo a ganhar um livro desse. 5 estrelas, amei. Uma fantasia, assim, maravilhosa. A Menina Feita de Espinhos, da Fabiane Ribeiro, vai contar a história da Kate. A Kate tem um problema, uma doença rara, onde cresce espinhos na pele dela, né, na epiderme, e esses espinhos secretam veneno, uma substância venenosa que o próprio corpo dela produz. Então ela não pode encostar em outro ser humano, em outros animais, né, no caso, porque pode ser letal. Então ela evita o contato com os seres humanos, ela também evita sair em público porque as pessoas olham com hostilidade para ela, com asco, acham ela um ser bizarro porque ela tem espinhos
por toda a face, por todo o corpo. Então a única pessoa que ela teve contato assim de tocar foi a mãe dela na hora do parto, mas a mãe dela faleceu por causa disso. E ela vive com o pai dela meio isolados, os dois, né? O pai dela trabalha, mas assim, eles ficam só entre eles dentro de um apartamento, ou na cidade, ou no campo, né? Porque ele tem uma casa de campo. E ela gosta muito de lá, porque lá ela fica longe de toda a sociedade, né? E ela sofre um pouco calada, mas ela é uma garota que pode ser repugnante aos olhos das pessoas por fora, mas por dentro ela é uma pessoa muito bonita. Então eu gosto muito do contraponto que a autora escreveu, assim, que colocou na história, né, entre o que é belo e o que é feio, como isso é relativo, né? E também uma coisa interessante que eu li aqui no final, que a autora falou que ela escreveu muitas metáforas aqui no livro, porque ela estava passando por fase de transição, então ela colocou essas coisas no livro. Eu achei muito interessante isso. É um livro triste e eu vi que a cotação dele é altíssima no Scooby, muita gente fala bem. É um livro para chorar. Eu não chorei, eu até me senti constrangida por ter dado 3,5 estrelas, mas tem uma explicação. Eu achei que foi muito repetitivo em algumas passagens, eu acho que o mimimi dela foi um pouco repetitivo em alguns momentos. Então isso me incomodou um pouco. E também eu estava lendo outros livros, eu acho que talvez isso pode ter atrapalhado um pouco a leitura desse livro, nesse sentido de gostar muito. Mas eu gostei, eu achei um livro muito bom, uma escritora brasileira e assim, uma história assim, diferente, muito interessante. Vale a pena, viu, a leitura. Dei 3,5 estrelas, como eu disse, mas eu gostei muito também. E um livro que esse, assim, marcou é A Sangue Frio, do Truman Capote. A Sangue Frio vai tratar da história da família Clutter, não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? A família Clutter é composta pelo pai, Sr. Clutter, né? A mãe, esqueci o nome dela nesse momento, mas o Sr. Clutter é um homem muito bom, ele é bem religioso, ele frequenta a igreja metodista e é muito atuante. Ele é muito bondoso, ele é rico, muito rico, é um fazendeiro, trata muito bem os empregados dele. A esposa dele tem problemas de depressão, mas ela é uma pessoa muito dócil, as pessoas gostam dela, a cidade inteira gosta da família, as crianças também, os adolescentes, né, que é a Nancy e o outro adolescente, eu esqueci o nome dele. Mas assim, é uma família muito respeitável na cidade de Oconee, no Kansas. A história se passa em 1959, é uma história verídica, tá, gente? Aconteceu mesmo, abalou os Estados Unidos na época porque a família toda foi assassinada brutalmente. Não sei se dá pra vocês verem aqui essa família, e aqui são os assassinos, o Dick e o Perry. Não é spoiler, tá, gente? No começo do livro já conta a trajetória de vida deles aí. E o livro traça o perfil psicológico dos assassinos, tem aquela via investigativa, né, policial, para descobrir quem são os assassinos e qual foi a motivação do crime, e tem aquele clima de tribunal do júri. É muito interessante os passos que os assassinos deram, a fuga, né, eles atravessaram quase todos os Estados Unidos para poder fugir, enfim, é muito, muito, muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de livro, eu trabalho com direito penal, então eu sou meio suspeita, eu gosto disso, de vez em quando eu folheio uns processos que tem umas fotografias que era melhor não ter visto, mas eu sou curiosa, eu gosto de ver como é que foi a denúncia do Ministério Público, eu gosto de saber tudo sobre essas coisas. Então é uma coisa que me chama a atenção. Quem gosta desse tipo de livro policial, relacionado com uma linha investigativa, eu acho que vai gostar do livro também. O interessante aqui é que o Truman Capote, ele foi atrás, ele entrevistou pessoas daquela época, ele entrevistou até os assassinos, e eles foram condenados, né, claro. Eu não vou falar mais nada porque é interessante você ler. Mas assim, muito, muito, muito bom. Estava no desafio de 12 livros para 2017, está cumprido. Estava no 1001 livros para ler antes de morrer, cumprido também. E recomendo, gente, muito bom mesmo. Então, pessoal, foram esses livros lidos no mês de janeiro até o momento, né? Me contem o que vocês andam lendo, se já leram algum desses livros, o que achou. Enfim, vamos bater papo nesse sentido. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.